Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos dar início aí ao nosso encontro síncrono das 19h30. Hoje é dia 2 de abril de 2024 e basicamente as metas do nosso encontro síncrono de hoje é começarmos aí a revisar os conteúdos do módulo 4, né? Então, se a gente conseguir chegar aí, romper a videoaula 17, a 18, e se a gente conseguisse chegar na 19, seria o ideal, né? Bom, nessa videoaula são abordados aí uma série de conteúdos extremamente importantes, né? Alguns de vocês podem até se perguntar por que que eu deixo ele para o módulo 4. A resposta é simples, né? Como temos muitos iniciantes no curso, eu deixo essa parte que é um pouco mais pesada, que exige um pouquinho mais de atenção, né? Um pouquinho para frente para não desmotivar as pessoas. Mas assim, eu já queria deixar destacado que é um conteúdo de extrema importância, que dominar esse conteúdo é primordial para que você consiga avançar aí nos demais conteúdos do curso, né? Deixa eu só ver se eu consigo avançar. Avançou. Bom, então, na videoaula 17 são abordados aí os seguintes temas, os seguintes conteúdos. Sistema de referência de coordenadas, o SRC no QGIS. Basicamente, tudo isso aqui que eu vou falar está ao alcance de um clique lá dentro do QGIS. Eu vou mostrar no final. Por exemplo, eu seleciono uma coordenada geográfica lá pelo SRC, né? Eu clico, seleciono e o QGIS resolve todo o problema para mim. Eu consigo inserir uma coordenada plana, né, o TM, também com um clique lá dentro do QGIS. Como é que o QGIS faz isso? Basicamente, ele agrupou tudo no que a gente chama aí de sistema de referência de coordenadas. Então, basicamente, dentro dessas opções, né, lá dentro do QGIS, ele já traz pronto, pré-definido, pré-processado, né, pré-estabelecido as coordenadas geográficas, as coordenadas UTM, tem realmente uma quantidade imensa de opções lá dentro do QGIS, né? Eu já adianto que o objetivo dessa videoaula não é vencer, repetir, né, o conteúdo da videoaula 17. Eu vou tentar mostrar os elementos mais básicos, o primordial, porque eu considero que vocês assistirem a videoaula 17 é de extrema importância, né? Lá eu vou detalhar muita coisa, por exemplo, uma das preocupações, um dos objetos de estudo da geodésia, eu vou detalhar isso lá no vídeo, né? Que é tentar detalhar, especificar, determinar a forma, as dimensões da Terra. Então esse é um dos objetos de estudo, tem outros, né? Eu começo mostrando lá na videoaula a superfície real da Terra, que é uma imagem da NASA, né? A Terra sendo vista do espaço. A gente vendo ela, aparentemente a primeira impressão é de que tudo vai ser muito simples, só que aí começam a surgir alguns desafios, né? Como é que eu vou representar algo que é próximo do redondo, esférico, cilíndrico, perdão, redondo, né? Um elipse no plano. Então esse é o desafio. Eu pegar uma superfície é, próxima aí da esférica, né? Próximo de um círculo e representar num plano. Então é algo extremamente difícil, né? E aí, ao longo do tempo, foram surgindo alguns modelos. Um deles é o geoide. Eu não vou detalhar aqui, porque eu já detalho isso lá na videoaula. Eu explico bem lá, mostro os detalhes do geoide, né? É um modelo físico, para que que serve, né? O problema que ele apresenta. Aqui eu só vou detalhar que basicamente esse modelo físico tem algumas irregularidades, né? Porque a superfície da Terra ela não é formada primeiro pelos mesmos elementos constituintes, né? Então os elementos que constituem a Terra são diferentes. Então no final das contas, né, isso vão resultar aí em irregularidades no próprio modelo físico que é o geoide. Nessa representação, nesse esquema aqui, ó, do Gauss-Kruger, não sei se essa é a pronúncia, nesse modelo específico, ó, tem lugares que têm deformidades que variam de 0 a 100 metros, ó, aqui nessas partes mais avermelhadas, ó, e principalmente nas regiões de mares e oceanos, ó, se bem que em alguns lugares continentais também tem, pode ter inclusive irregularidades negativas, ó, indo do 0 ao -100. Então, se a gente for elaborar aí
tentar representar aí um sistema de coordenadas qualquer a partir desse modelo, basicamente o que a gente vai encontrar vão ser alguns problemas, porque por esse modelo a superfície da Terra ela ainda seria irregular. Então, qual seria uma das alternativas, né? Qual seria a solução para isso? Usar um modelo matemático, né? Que aí, na literatura, é comum a gente encontrar esse termo, elipsoide de revolução, né? Mas, basicamente, é como se fosse uma simplificação, né, do geóide, que é adotada aí para a obtenção das projeções, né, das coordenadas, para facilitar aí a localização, né? Então, é como se fosse uma superfície de referência que ela é utilizada na obtenção do sistema de coordenadas. Lá na videoaula 17 eu procuro detalhar bastante isso tudo aqui. Mas de forma bem resumida, né, de acordo aí com o Dauge, lá de 2002, ele vai dizer o seguinte: o modelo, né, do elipsoide de revolução ele é definido basicamente por um raio equatorial ou semi-eixo maior e por um achatamento nos polos. Isso aqui é o mais importante. E aí eu vou usar aqui a figura para tentar mostrar para vocês. Essa figura aqui é do CETESB, do ano de 2019. Ela representa aqui para a gente ó, essa linha horizontal aqui, ó, que a gente vai chamar aí de... Esse aqui é o eixo equatorial. Se eu pegar só esse segmento que vai da intersecção aqui, ó, da linha B, que é essa linha vertical aqui, ó, com a linha A, então esse ponto aqui, ó, até esse extremo aqui em relação à linha do Equador, aqui para leste, eu vou ter o raio ou semi-eixo A. Então, para a definição aí das coordenadas geográficas, né, por meio do elipsoide de revolução, até mesmo para a obtenção, né, do elipsoide de revolução, um dos primeiros parâmetros a serem considerados será esse aqui, o raio ou semi-eixo maior, que é o encontro dessa linha vertical com a linha horizontal. O raio, basicamente, é a intersecção das duas até a extremidade aqui na parte leste. Aqui eu vou ter o semi-eixo maior, né? Eu também consigo obter o semi-eixo menor. Para isso eu utilizo aqui o meridiano de Greenwich, né? Aqui na parte central, essa linha vertical. Como é que eu obtenho o semi-eixo menor? Eu pego a intersecção das duas linhas, aqui nesse ponto, ó, onde está o mouse, e eu vou em direção ao polo, por exemplo, aqui em direção ao polo norte. Aqui eu vou ter o raio, né? Representado aqui pela letra B, do semi-eixo menor. Bom, basicamente, como é que eu obtenho o achatamento? A dimensão, né, a extensão do semi-eixo maior, como o próprio nome diz, é maior do que o menor, do que o B. Então, o A é maior do que o B. Então, basicamente, tem uma tabela aqui do lado, ó, dos semi-eixos maior, do menor e da excentricidade, que é o achatamento dos elipsoides, né, que foram sendo obtidos aí ao longo dos anos. O primeiro foi em 1830, foi chamado de Everest. Aqui ó, a gente consegue ver em metros, né, a extensão do semi-eixo maior, desse aqui de 1830. Ó. Percebam que o semi-eixo maior, ó, ele realmente é maior do que o B. Ó. O A é maior do que o B. Se vocês olharem aqui, ó, 6.377.276,3. O B, 6.356.000, ó, percebam que realmente é um pouco menor, ó, 0,75,4. E aqui tem um achatamento, ó, 1 barra aqui 300,8. Bom, ao longo do tempo, ó, vários elipsoides foram sendo elaborados, ó, outro em 1830, do Eyre, o Bessel elaborou em 1841, e aí vai. Um dos mais recentes, ó, é esse aqui utilizado pelos satélites artificiais, ó, mas perceba que é bem próximo dos que já existiam, né? Eu já adianto, no Brasil nós utilizamos o Sirgas 2000, né? E ele se baseia nesse Geodetic Reference System, ele é de 1980, também é chamado de GRS 80. Se a gente olhar aqui, ó, aqui está o semi-eixo maior dele, ó, aqui o semi-eixo menor e aqui o achatamento. Basicamente, né, isso aí vai me permitir fazer a representação naquele modelo, né, no modelo matemático, porque eu tenho aqui o semi-eixo menor, o maior, semi-eixo menor, maior,
eu basicamente traço uma elipse, né, em torno disso aqui, ó, eu consigo fazer a representação das superfícies da Terra. Então, isso aqui é a elipse, o elipsoide, né? Um modelo matemático. Mais ou menos dessa forma que ele é obtido, né? Eu procuro explicar isso um pouco mais aprofundado lá na videoaula 17. Aqui eu só preciso que vocês entendam os parâmetros básicos, porque o que eu vou tentar fazer aqui é separar a coordenada geográfica de UTM. Então já adianto que a meta aqui é um pouco mais simples, né? Eu queria só que vocês observassem o WGS84, World Geodetic System, né, que é muito utilizado quando vamos representar aí dados para a superfície da Terra toda, ó, como é similar, ó, praticamente idêntico ao GRS-80, o Geodetic Reference System, que é usado no CIRGAS 2000. Ó. O semi-eixo maior é idêntico ó, nos dois, o semi-eixo menor é idêntico nos dois, ó. E o achatamento, a excentricidade também é a mesma, né? Então, basicamente, o que temos aí é que quando nós pegamos um dado representado em WGS84, praticamente não vai ter aí distorção em relação ao CIRGAS 2000, o que utiliza o GRS80 por essa especificidade, por esse motivo, né? Bom, e às vezes a gente pega a imagem de satélite e ela tem um deslocamento. E aí eu já queria mostrar para vocês, ó. Às vezes ela, nem toda ela vai ser WGS84. Às vezes vai usar, por exemplo, Pseudo Mercator, né? Uma adaptada aí para satélites artificiais. Mas muitas vezes as imagens de satélite que estão lá no Google Earth, no My Maps, enfim, na verdade é como se fosse um remendo, né? Eles vão fazendo mosaico de imagem de satélite. Em alguns casos, ó, o semi-eixo maior de muitas delas é diferente, inclusive, do WGS-84. O semi-eixo menor também ó, tem uma pequena diferença, ó. Se bem que o achatamento é bem próximo, mas essa diferença no semi-eixo maior, no semi-eixo menor, associado ao fato de que muitas dessas imagens de satélite, na verdade, elas, elas são mosaicadas, né, unidas lá para ser disponibilizada para o usuário, o que vai fazer é que podemos ter aí deslocamentos em relação do dado que está lá no CIRGAS 2000, por exemplo, que eu utilizei esse aqui, para o que está na imagem de satélite. Então, às vezes a gente pega um dado do My Maps, um dado do Google Earth e vai estar deslocado. Então, parte da explicação, né, é exatamente que às vezes eles estão utilizando aí o elipsoide específico para a imagem de satélite, né? Bom, aqui eu explico isso aqui lá na videoaula 17 também, mas lá na videoaula eu esqueço de falar a cor das linhas, né? Por exemplo, a superfície real da Terra, essa linha preta fininha aqui, ó. Aqui é continente, ó. Aqui é a superfície, né? Basicamente aqui é a superfície dos mares, oceanos, ó. Então, basicamente essa aqui é a superfície real da Terra, né? O geoide, essa linha azul, ó, eu esqueço de falar isso lá na videoaula 17. Então aqui, ó, a linha azul é o geoide e o elipsoide é essa linha vermelha. Mas o que é que importa realmente aqui? É vocês observarem que em vários lugares, ó, o elipsoide de revolução, às vezes, ele vai cortar a superfície da Terra, inclusive abaixo do geoide, ó. Por mais que eles tentem posicionar da melhor forma em relação ao elipsoide em relação à superfície da Terra, na prática ele acaba ficando deslocado. Em alguns lugares, ó, o elipsoide pode passar inclusive acima da superfície real da Terra, que nesse caso aqui coincidiu com o geóide. Ó, aqui está o geóide e a superfície, como se fosse a superfície nivelada dos mares e oceanos, ó, o elipsoide está passando acima. Por que isso acontece? Porque é um modelo matemático. Então, o modelo matemático ele é estabelecido por meio do semi-eixo ou do raio maior, né, lá do semi-eixo maior, e do achatamento, principalmente. Então, com base nisso, define-se o elipsoide, né, que é aquele modelo matemático. Por que isso aqui acontece? Basicamente, aqui tem uma figura que eu acho que eu mostro melhor, só que eu já vou ter que avançar um pouquinho. Eu volto ali daqui a pouco. Isso acontece porque uma vez definido o elipsoide, ó, aqui essa linha azul grossa, ó,
O que resta fazer é como se fosse sobrepor o elipsoide em relação à superfície da Terra. Às vezes, tentam sobrepor o elipsoide com a superfície da Terra e com o geoide, aí o desafio é maior, né? Mas por isso, ó, que em alguns lugares o elipsoide passa acima da superfície real da Terra e às vezes chega a cortar, ó, como se estivesse cortando a superfície da Terra. Porque, como eu disse anteriormente, o elipsoide é um modelo matemático. Uma vez definido, o exercício, a tentativa é de sobreposição. E aqui a gente tem a referência, que basicamente é o datum. A referência é a partir de onde que eu começo a obter o sistema de coordenadas. Nesse caso aqui, ó, coincide com o centro real da Terra, ou o centro da Terra, né? Então, o centro da Terra é essa bolinha preta aqui que é mais fácil de ver, tem ela aqui também, ó. E o centro do elipsoide é como se fosse essa bolinha aqui com esse maisinho no meio. Perceba que eles praticamente se sobrepõem. O que não ocorre nesse lado de cá, ó. O centro do elipsoide, ó, não coincide com o centro da Terra. Quando coincide, a gente chama de geocêntrico, por exemplo, o WGS-84 é um dado global geocêntrico. O SAD-69, que era utilizado pelo Brasil até alguns anos atrás, ele é não geocêntrico. A área que eu consigo realmente utilizar, ó, é onde tem uma boa sobreposição. Essa parte aqui eu posso ter distorções. Por isso que a gente chama ele de datum local. A referência, né, de onde eu parto aqui para a obtenção do sistema de coordenadas geográfica, nesse caso aqui, ó, vai me permitir uma obtenção mais fidedigna dos locais onde teve uma boa sobreposição do elipsoide, que é essa linha azul aqui, ó, com a superfície da Terra. Deixa eu só voltar aqui para só explicar mais uma coisa. Nós temos aí dois tipos de data, lembrando que data é plural para datum, né? Nós temos aí o datum horizontal ou planimétrico, que no caso o Brasil, o oficial do Brasil é o CIRGAS 2000, ele é oficial desde 2015. Tivemos aí um período de teste, né, que nós ficamos fazendo a transição, né, para o CIRGAS 2000. E temos também o datum vertical ou altimétrico. Nós não vamos abordá-lo no curso, mas o oficial do Brasil é o marégrafo de Imbituba. Ele é o marco, acho que está lá em Santa Catarina. Ele é utilizado no Brasil desde 1958. Então, no curso, nós vamos detalhar, nós vamos focar no datum horizontal, ok? Bom, então o datum horizontal planimétrico, a palavra datum vem do latim e significa dado. Mas o que eu queria pegar aqui desse slide, né, da Embratop, basicamente que em cartografia, né, quando a gente vai fazer a representação gráfica de um local mapeado, o datum basicamente é a origem do sistema, né, de referência. Então, eu queria só pegar isso aqui para mostrar para vocês, né, uma frase mais simples. Então, o que é o datum? O datum, basicamente, é a referência a partir da qual eu vou obter lá o meu sistema de coordenadas. No caso, se for geográfica, né, na obtenção da coordenada geográfica. Então, basicamente, essa superfície de referência elipsoidal, né, eu posiciono lá o elipsoide em relação a determinada região específica. Agora sim, ó, eu consigo mostrar para vocês antes. Aqui é onde são coletados, né, onde tem as estações, né, onde tem a, os locais de coleta de dados para fazer a calibragem, né, para fazer aí a obtenção do CIRGAS 2000. Perceba que tem dados sendo coletados, ó, em várias regiões da América do Sul, no Brasil, em vários países. Vários outros países também utilizam o CIRGAS, né? Só que aí não é o CIRGAS 2000 do país dele, né? Tem na América Central, ó, nos Estados Unidos, no Canadá, então tem uma vasta rede aí de obtenção de dados para fazer aí a calibragem do CIRGAS 2000, né? Bom, eu estava comentando com vocês a questão, que só vou abordar lembrando, o horizontal ou planimétrico, né? Então, datum, o que é o datum? Datum, basicamente, é a referência a partir da qual eu vou obter aí o sistema de coordenadas, né?
Eu vou pegar o elipsoide, eu vou sobrepor aí a superfície da Terra. Às vezes vão tentar fazer o esforço de sobrepor com a superfície da Terra e o elipsoide. Vão tentar aí a obtenção da melhor sobreposição para a área de interesse. Se for um datum global, né, de toda a Terra, eles vão tentar fazer essa sobreposição ao do elipsoide em relação à Terra, o que vai fazer com que o centro da Terra coincida com o da elipse, né, do elipsoide de revolução. Ou então, às vezes, eu quero obter dados sem distorções, dados confiáveis, para uma porção menor da superfície da Terra. Então, às vezes, a tentativa de sobreposição do elipsoide, ó, vai me dar esse ponto de referência aqui para a obtenção do sistema de coordenadas. Então, isso aqui é o meu datum, né? É a minha referência a partir da qual eu vou obter o meu sistema de coordenadas. Nesse caso aqui, o datum é geocêntrico, porque o elipsoide, o centro dele coincide com o centro da Terra. Nesse caso aqui, ele é local, porque o centro da minha elipse, do elipsoide, ó, não coincide com o centro da Terra. Então, de forma resumida, né, isso aqui que eu estou explicando é o datum horizontal. Por que isso é importante? Eu vou pular essa parte, eu explico isso lá na videoaula. O que eu quero explicar mais é principalmente isso aqui, ó. Porque, por exemplo, o Sirgas 2000 com o SAD 69, que era o que o Brasil usava, né, o anterior. Aí vem a pergunta, tem diferença? Tem, eu consigo medir isso em metros. Na região sul do Brasil, ó, chega no extremo sul, chegamos a ter 74 metros de deslocamento do mesmo dado representado em SAD 69 para o representado em Sirgas 2000. Na região aqui sudeste, ó, 70 metros. Na região central do Brasil, em alguns lugares da Amazônia, 70 metros. Aqui próximo do Amapá, não é isso? 65 metros. Aqui na região nordeste, 60 metros. Então, daí a importância. Se eu representar o mesmo dado, utilizando aí o datum diferente, vai ter diferença? Vai, e o dado vai estar deslocado, né? Aqui eu não vou explicar, lá eu vou explicar lá. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Suponha que eu estou representando uma linha no meu mapa. Daqui para cá eu coloco, por exemplo, o datum B, suponha que seja SAD 69. Metade da linha aqui, suponha que ela está em SAD 69. Essa outra aqui, Sirgas 2000. Talvez ela não vai aparecer deslocada, porque o QGIS pega o sistema de referência do projeto e meio que tenta sobrepor. Mas assim, na prática, né, se eu colocasse esse fragmento de linha que representasse essa ponte de cá em SAD 69 e aqui em Sirgas 2000, na verdade o deslocamento seria maior, né? Se for, por exemplo, na região sul, pode estar até 74 metros de deslocamento uma da outra. Aqui o deslocamento é menor, só para vocês entenderem o tamanho da dor de cabeça. Aqui essa ponte, ó, quem projetou ela vai ter muita dor de cabeça, mas em geoprocessamento, né, dentro de um SIG, se eu não tomar cuidado aí com o datum que eu estou utilizando, eu vou ter muita dor de cabeça, né? Aqui o A suponha que seja Sirgas, ó, o B como se fosse SAD 69. O que vai acontecer é que o ponto de referência para a obtenção das coordenadas desse datum está aqui, ó, e o ponto de referência para a obtenção do sistema de coordenadas, no caso geográfica, desse datum B, está deslocado em relação ao A. O resultado disso seria o deslocamento dos dados lá dentro do SIG também. Então, daí a importância de eu ter meu banco de dados todo padronizado. Por que o IBGE fala o datum oficial do Brasil é o Sirgas 2000? Basicamente, porque se eu padronizar o meu banco de dados todo em Sirgas 2000, eu não vou ter essas dores de cabeça aqui, ó. Se parte dos dados estiverem em SAD 69, parte dos dados estiverem em Sirgas 2000, eu posso ter problemas aí na hora de realizar alguns processamentos, né? Porque os dados vão estar deslocados. Bom, agora eu chego realmente no que eu queria trabalhar, né, nesse encontro síncrono, que é a diferença de coordenada geográfica para a coordenada UTM. Olha, percebam como a diferença é bem gritante. Na coordenada geográfica, basicamente é como se eu tivesse pegado aquele elipsoide de revolução,
É como se eu tivesse sobreposto sobre a superfície real da Terra, ou com geóide, dependendo do modelo aí que a pessoa vai fazer. Só que agora, aqui, ó, para a obtenção do sistema de coordenadas, é como se eu ignorasse agora a superfície real da Terra, é como se eu ignorasse aqui o elipsoide, eu só fiz a sobreposição para obter as coordenadas. Mas agora, o que me interessa aqui dentro do SIG é que os dados da superfície da Terra vão respeitar, vão utilizar os limites do elipsoide de revolução. É isso que eu preciso que vocês entendam. Aquela sobreposição lá atrás, basicamente, é por esse motivo. A superfície real da Terra, por mais que ela exista na realidade, aqui, dentro desse modelo para obtenção do sistema de coordenadas, é como se o modelo, a superfície real, não estivesse mais aparecendo para mim. Eu utilizo o elipsoide de revolução para obter as coordenadas. E aqui, basicamente, vai ser da seguinte forma. Da linha do Equador até o Polo Norte, eu vou obter aí, eu vou conseguir obter, né, os paralelos. Da linha do Equador até o Hemisfério Sul, eu também, até o Polo Sul, né, lá na Antártida, eu também vou obter aí os paralelos. Né? Então aqui vai variar de 0 a 90 graus, 0 no Equador a 90 graus no Polo Sul, 90 mais 90, 180 graus aí de paralelos, né? Que na verdade me permite fazer a leitura das latitudes. Então, essas linhas horizontais, ó, que são paralelas, né, à linha do Equador, o Equador está aqui embaixo, ó, essas linhas horizontais são paralelas à linha do Equador, me permitem fazer a leitura de 0 até 90 graus para o Polo Norte, 0 até 90 graus para o Polo Sul. Né? Para a obtenção das longitudes, convencionou-se, né, a primeira linha imaginária, que é Greenwich, né, que é o primeiro meridiano, o meridiano primeiro, e convencionou-se que a leste, né, desse meridiano eu tenho aí 180 graus, e a oeste desse meridiano eu vou ter aí mais 180 graus. Então, 180 mais 180 eu consigo ter aí uma leitura, né, dos meridianos, ou seja, de 360 meridianos, o que automaticamente me permite fazer a leitura de qualquer distância da Terra, né, de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, me dando aí a leitura dessa forma. 0 aqui em Greenwich, 180 lá na linha internacional de mudança da data, lá no outro extremo, no antimeridiano, né, que fica no contrário, do outro lado, ó, aqui do outro lado do globo, no antimeridiano em relação a Greenwich, que Greenwich estaria aqui, né? Se bem que Greenwich vai passar aqui, né? Beleza, do outro lado lá vai estar o antimeridiano. Bom, como é que eu faço a leitura então da coordenada? Lembra da referência da obtenção da coordenada, que é a sobreposição do elipsoide de revolução com a superfície da Terra, coincidindo com o centro da Terra? Na verdade, aqui ó, é o centro do elipsoide de revolução. Lá no centro dele. Ó. Então, esse é o primeiro passo. Né? Estipular, resgatar lá o centro do elipsoide de revolução. Depois, eu preciso ter um ponto na superfície da Terra que eu quero fazer a leitura. Então, olha como é simples agora. Suponha que eu quero fazer a leitura desse ponto preto aqui. Ó. Como é que eu faço a leitura? É do ponto preto até o centro da Terra, até aqui, ó, do ponto preto até o centro do elipsoide. Do centro do elipsoide, agora eu faço a leitura, né, em relação à linha do Equador. Então, essa distância aqui em graus, ó, do ponto que vai até a linha do Equador, eu faço a leitura das latitudes. Né? Então, as latitudes basicamente vão ser a distância de qualquer ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador. Eu consigo também fazer uma outra leitura, que é do ponto que eu quero fazer a leitura, depois eu ligo ele lá no centro do elipsoide, né, de revolução, inclusive onde ele sobrepõe lá a Terra e tudo, né? E depois eu ligo esse ponto do centro do elipsoide de revolução ao meridiano de Greenwich, o meridiano primário. Então, eu basicamente trago ó, até Greenwich. Quando eu analiso, então, a distância do meridiano de Greenwich, que é essa linha vertical aqui, ó, que é o meridiano primário, né, o primeiro meridiano, né, o meridiano central. Depois, em relação a esse meridiano que passa em cima aqui, ó,
do ponto preto, ó, essa distância entre eles em graus me permite fazer a leitura das longitudes. Então, as latitudes e as longitudes são obtidas dessa forma. Qualquer ponto da superfície da Terra, eu consigo levar, né, fazer como se fosse traçar uma linha em relação ao centro do elipsoide de revolução, e depois eu consigo fazer a leitura em relação, primeiro, a essa linha horizontal aqui, que é o Equador, em relação a essa linha horizontal que passa em cima do ponto. Essa distância em graus me dá as latitudes, essa distância aqui em graus, ó, em relação dessa linha vertical com essa, eu consigo fazer a leitura das longitudes. Essa é a forma que eu obtenho aí as coordenadas geográficas. Percebam como é diferente. Ao invés de usar aqui, eu vou usar o QGIS, que eu acho que aqui eu consigo explicar melhor. Aqui, ó, eu coloquei para aquela grade, o TM mundial. Essa linha central aqui, ó, deixa eu só mudar aqui e pegar a mãozinha. Essa linha central aqui, ó, é o meridiano de Greenwich, né? Então, esse é o primeiro ponto. Deixa eu dar um zoom geral aqui para facilitar a visualização. Pronto. Então, aqui, ó, é Greenwich. Essa região para o TM, as distorções seriam absurdas. Então, na verdade, no hemisfério norte, eu só vou conseguir fazer leitura até mais ou menos 84 graus de latitude norte. E aqui no hemisfério sul, até mais ou menos 80 graus de latitude sul. Essa região aqui, as distorções vão ser absurdas. Então, basicamente aqui eu não vou ter como fazer leituras de coordenadas UTM, né? Mas como é que eles definem? Vamos resgatar então aquelas ideias iniciais. De Greenwich para leste, eu tenho 180 graus. De Greenwich para oeste, eu tenho aí mais 180 graus, totalizando 360. Ao todo, vocês já podem ver aqui, ó, aqui está o fuso 1 e aqui está o fuso 60. Então, para eu obter aí 60 fusos, basicamente eu vou pegar os 360 graus, vou dividir por 6 graus, isso vai me dar aí 60 fusos ou 60 zones. Em inglês é zones. Em português a gente costuma chamar de fuso, né? Mas em inglês é chamado de zone. Aí tem uma confusãozinha, porque essas faixas horizontais aqui em português, ó, a gente chamaria de zonas. Eu não vou falar sobre elas para não confundir vocês. O que vocês precisam entender agora? Que tanto em português quanto em inglês, essas faixas aqui, ó, de 6 em 6 graus, aqui é A1, aqui é A2, A3, A4. Deixa eu aproximar aqui para facilitar. Ó. Aqui é A1, A2, A3, A4, A5. Ó. Isso aqui em português é chamado de fuso, em inglês é chamado de zone. Traduzindo para português daria zona, né? Então, o que interessa para a gente nesse primeiro momento é entendermos aí que pegaram os 360 graus do total das longitudes, dividiram de 6 em 6 graus e a partir disso eles obtiveram aí 60 fusos ou 60 zonas, essas faixas que vão de 80 graus de latitude norte aqui, ó, até 84 graus aqui no hemisfério norte e 80 graus no hemisfério sul. Bom, mas então no fritar dos ovos, o que seria então as coordenadas UTM? Para isso eu vou me aproximar um pouquinho aqui do Brasil. Eu vou deixar o Brasil mais ou menos bem encaixado aqui, ó. Eu quero localizar aqui, ó, a linha do Equador. Aqui é a nossa referência, ó, para entendermos aí as coordenadas UTM, né? Por que que essa é a minha referência? Basicamente, eu vou obter aí as coordenadas UTM da seguinte forma. Eu parto lá da linha do Equador e eu sempre vou obter aí as coordenadas UTM dentro do fuso. Então, para o fuso 22, como é que funciona? Deixa eu até me aproximar aqui mais para vocês verem. Ó. O 22 está meio escondido. Deixa eu fazer para o 23 aqui. Ó. 23 vocês conseguem ver aqui em cima. Como é que funciona? Em cima da linha do Equador, aqui no hemisfério sul, vão ser 10 milhões de metros. E vai decrescendo de 10 milhões de metros aqui da linha do Equador até 0 metros aqui no último fuso, ó. Cadê o 23? 23, deixa eu me aproximar aqui. Até 0 metros aqui nesse extremo, ó, no Polo Sul, lá perto da Antártida. Então,
a coordenada UTM, né, que é dada em metros, ela é obtida dessa forma. No hemisfério sul, eu tenho 10 milhões de metros começando em cima da linha do Equador, aqui, ó, para esse fuso, e vai até 0 metros lá no extremo do fuso. Isso se repete para todos os fusos. Por que eu tenho a zona UTM? Porque diferente da geográfica, aqui, ó, que eu parto do centro do elipsoide de revolução e calculo em graus a distância em relação à linha do Equador e a distância em relação a Greenwich, lá em UTM é diferente, ó. Não tem isso. Eu ignoro aquilo lá. É como se eu. Deixa eu tentar mostrar aqui. É como se eu pegasse um cilindro gigantesco, colocasse aqui, ao invés de posicionar o elipsoide, é como se eu pegasse um cilindro gigante e esse cilindro envolvesse toda a Terra. Por exemplo, como se aqui fosse um cilindro, essa faixa preta. Onde o cilindro tocar a Terra é a área que eu vou ter menos distorção. É como se fosse a minha zona. Então, se o cilindro, geralmente é a transversa de Mercator, geralmente ela é cilíndrica, né? Então, a região que o cilindro vai tocar a Terra aqui, ó, eu praticamente não vou ter distorções. Então, eu vou obter aí para o 21, depois é como se eu reposicionasse o cilindro para o 22, para o 23, para o 24 e aí por diante. Porque se eu deixar o cilindro quieto, as regiões onde o cilindro não tocar a superfície da Terra, eu vou ter distorções absurdas. Então, basicamente, é como se eu posicionasse o cilindro e não o elipsoide de revolução. Essa é a diferença. É como se eu colocasse um cilindro gigante em cima da Terra e onde o cilindro tocar a Terra, eu vou ter poucas distorções. Nessa projeção, em que eu posiciono um cilindro sobre a superfície da Terra, como eu disse, nesse intervalo aí, ó, de mais ou menos 6 graus, eu vou conseguir obter aí dados com poucas distorções. De forma resumida, é como se mais ou menos fosse dessa forma que ele fosse obtido, né? Deixa eu só terminar de explicar aqui agora a UTM. Então vamos lá. Primeiro, eu não posiciono então o elipsoide, eu uso o elipsoide de revolução, né? Na verdade, é como se eu posicionasse o cilindro em cima do elipsoide de revolução. Daqui a pouco eu vou mostrar no QGIS para vocês. Só que não leve em consideração o centro do elipsoide, isso não é importante. Eu posiciono o cilindro e onde o cilindro tiver um bom posicionamento em relação à superfície da Terra, eu vou ter aí menores distorções, né? Como é que eu obtenho então as coordenadas do TM? Em cima da linha do Equador, para o hemisfério sul, convencionou-se ser 10 milhões de metros. Lá no extremo do fuso, ó, aqui no caso 80 graus de latitude sul, 0 metros. Bom, como é que eu acabo de definir então as coordenadas do TM para esse fuso? Perceba que eu dei bastante zoom aqui para o 23. Primeiro eu tenho que saber onde é o meio do fuso. Aqui no meio do fuso, que é mais ou menos onde está aqui o rótulo, ó, em cima do 23, lembrando que aqui eu levo em consideração a divisa do 23 com o 24, que é essa linha, e a divisa do 23 com o 22, que é essa linha. Dentro dessas duas linhas, eu tenho ao todo 6 graus. E no meio, né, desse fuso, eu vou ter uma distância em metros de 500 mil metros. Então, do limite do fuso 24 com 23, que é essa linha, até o meio do fuso 23, vai dar aí 500 mil metros. Do meio do fuso até o limite do 23 com 22, que é essa outra linha, eu vou ter mais 500 mil metros. No total, em metros, próximo da linha do Equador, eu vou ter uma distância aí de 1 milhão de metros dentro desse fuso. Por que isso aqui é importante? Porque se eu for para o fuso 24, a lógica é a mesma. Aqui vai ser 1 milhão, próximo da divisa do 25 para o 24. 1 milhão aqui, dentro do 24, né? Na borda aqui, ó. E se eu for de leste para oeste, aqui no extremo, ó, em tese, eu vou me aproximando do zero. No meio, aqui vai ser 500 mil. Por que eu estou falando em tese? Porque alguns estados, ou às vezes municípios, por exemplo, o Distrito Federal, a maior parte do Distrito Federal está no fuso 23, aqui, ó, no 23. Deixa eu subir lá para mostrar para vocês. Ó.
A maior parte do Distrito Federal está no fuso 23, ó. E um pedacinho do Distrito Federal está no fuso 22. Se vocês baixarem os dados do Geoportal, né, do governo do Distrito Federal, vocês vão perceber que o governo do Distrito Federal colocou os dados do DF inteiro como se fosse apenas fuso 23. Automaticamente, quando você vai representar o Distrito Federal, o limite do Distrito Federal não está próximo do zero. Na verdade, aqui seria zero, né, do 23 Sul, e aqui começaria novamente 1 milhão. O que eles fizeram? É como se aqui ó, dá mais ou menos uns 160 mil, chega no final do DF, não chegou no zero. Mas basicamente o problema não é o sistema UTM. O problema é que o governo do Distrito Federal está pegando os dados que estão em dois fusos e estão jogando tudo no fuso 23. Na prática é isso que acontece. Bom, vamos agora dar uma olhadinha rápida o que acontece no hemisfério norte. Aqui no hemisfério norte, basicamente, vai ser o seguinte: aqui em cima da linha do Equador, para cada fuso, vai ser 0 metros. 0 metros aqui em cima da linha do Equador. E lá em cima, lá próximo da latitude de 80 graus de latitude norte, aqui vai ser 10 milhões de metros. Uai, para aí, é invertido? É invertido. Tanto é que se vocês pegarem, né, as coordenadas, o TM, né, converter, por exemplo, Macapá, esses municípios aqui do Amapá ou de Roraima, para UTM e vocês inserirem a grade UTM para eles, você tem que inserir corretamente, né? Esses municípios aqui vão estar no hemisfério norte, então vai ser UTM norte. Então, basicamente, próximo da linha do Equador é 0 graus, né, na coordenadas UTM, e lá na latitude de 84 graus de latitude norte vai ser 10 milhões de metros. Aqui no hemisfério norte é a mesma coisa. Vou me aproximar aqui do 22. Ó. Ele está meio escondido aqui, mas vocês conseguem ler, né? Aqui na divisa do 22 com 23, ó, aqui vai ser 10 milhões, desculpa, 1 milhão de metros. No meio do fuso, 500 mil metros. E aqui, próximo da divisa com o 21, 0 metros. Então, a leitura da coordenada UTM no Brasil, né? Quem está lá próximo na região norte, próximo do Equador, sempre vai começar em 9 milhões e uns quebrados. Quem está no hemisfério sul, porque está muito próximo da linha do Equador. E no hemisfério sul, a coordenada UTM começa em 10 milhões, aqui em cima da linha do Equador. Então, basicamente, é uma grande diferença, né? Do sistema de coordenadas plana, o TM, aqui no caso, ela é métrica, né, está em metros, para a coordenada geográfica, que a obtenção é totalmente diferente. Feita essa explicação, eu agora vou tentar mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou abrir um shapefile aqui, ó, que está em... Primeiro eu vou abrir as regiões administrativas e deixar elas preparadas aqui. Mas o que importa aqui agora, eu vou pegar as propriedades ó, do shapefile dos municípios brasileiros. Ó. Eu vou vir aqui em fonte, vou vir aqui ó, no sistema de referência de coordenadas, o SRC. Vou clicar aqui no globinho. Ó. Também daria certo se eu clicasse aqui no EPSG embaixo. Ó. Eu vou vir agora aqui na parte de baixo. Deixa eu ver se eu consigo alargar isso aí, mas não aumenta o tamanho da fonte, não adianta. Ó. Aqui vão estar as especificidades, ó, Sirgas 2000. Aqui tem todas as especificidades, ó. Geográfica, então utiliza latitude e longitude, ó, para coordenadas. Então aqui tem todas as especificações daquilo que eu expliquei para vocês lá atrás, ó. A Terra é o corpo celestial mapeado, o método, ó, latitude e longitude. Então, latitude e longitude é aquela primeira explicação que eu fiz, ó. Aqui vai ter mais explicações, ó. O datum é o sistema de referência geocêntrico para as Américas, 2000. Então, o SIRGAS 2000, né? O elipsoide ó, é o GRS 80, ó, Geodetic Reference System, de 1980, aquele que eu falei para vocês. Aqui embaixo, ó, tem o semi-eixo maior, ó, cadê? Aqui, ó. Cadê? O semi-eixo maior aqui, ó. O semi-eixo maior, ou o raio maior, o raio, né, aquele equatorial.
E aqui, ó, o achatamento, ó, 298. Aqui tem uns quebradozinhos certinho. Lá eles arredondam, ó, aqui tá certinho, ó, 298. Aqui é o achatamento, ó. E aqui embaixo tem mais informações, ó. É, vai trazer aí uma série de outras informações importantes, ó. As latitudes e longitude este, enfim, um monte de dados, ó, em graus. É, como eu disse para vocês, eles pegam isso aqui, deixa pronto para gente, ó, o box, né? Esse quadrado aqui, ó, que está em rosa, ó, eles detalham ele para gente aqui, ó, tudo arrumadinho, ó. Então, como eu falei para vocês, ó, tudo aquilo que eu levei um tempão para explicar, ó, basicamente o que eles fazem, eles colocam tudo pré-pronto aqui dentro para gente, ó. Olha lá, projeção, lat long, ó, GRS 80, tá tudo pronto aqui dentro, né? Então, para gente, ó, quando eu dou um clique aqui em WGS 84, ó, Sirgas 2000, EPSG 4674, que é o que já estava aqui, ó, basicamente é como se eu tivesse importando de uma vez só, em um clique só, tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui de coordenada geográfica, ó. Sistema de referência, elipsoide, sobreposição, datum, tudo que eu expliquei está pronto aqui dentro, ó, em um clique. Ó, cliquei aqui, ok, está pronto. Perceba como é simples, né? Eu vou agora pegar aqui para vocês, para mostrar para vocês um geográfico. Ó. Vou pegar as propriedades, vou vir aqui em fonte, ó, aqui já está os Sigas 2000, zona UTM 23 Sul. Cliquei aqui naquele globozinho, ó, e aqui embaixo aparece, ó, aqui o retângulo, né, da área que é representada esse fuso em cima do Brasil, ó. Então aqui é a área. A unidade, ó, diferente do outro que estava latitude e longitude, aqui é metros, tá vendo? Ó? O corpo é a Terra, a mesma coisa, ó. Só que o método é diferente, ó. Aqui é a universal transversa de Mercator, ó. UTM, ou seja, está em metros, ela é métrica, né? Aqui embaixo, ó, tem mais especificações. Essa informação é apenas para o fuso 23 Sul, ó. Então vem detalhado aqui para mim, ó. Só que utiliza aquele mesmo elipsoide de revolução, ó, o Sirgas 2000. O datum é aquele mesmo que eles utilizam para a obtenção da geográfica, só que basicamente é como se tivessem colocado um cilindro e obtido as coordenadas para essa faixa aqui sem distorções. Ó. Eu não utilizei exatamente apenas o elipsoide, né? Eu utilizei algo a mais. Mas eles utilizam, ó, é o GRS 80, ó. É o mesmo. Ah lá, se vocês olharem, ó, o raio maior está aqui, ó, o achatamento. Então é como se eles tivessem pego o cilindro para a obtenção lá da Universal Transverso de Mercator e é como se eles tivessem projetado o cilindro matematicamente, né, em cima desse elipsoide de revolução, ó, com essas especificidades aqui, ó, o eixo maior e o achatamento dele está aqui. Então o resultado disso, ó, eles vão detalhar. Aqui é a mesma coisa, ele está detalhando aqui para a gente, ó, tá em graus os dados do elipsoide, né? Mas o que me interessa aqui é a zona, ó. O método é transversa de Mercator, colocou o cilindro aqui para obtenção aqui em cima, ó. E aqui vai descendo as especificações, ó. O cilindro tem essas, perdão, o elipsoide tem essas especificidades, ó. Mas a forma de obtenção da coordenada é diferente. Muita coisa bate com a lá de cima, ó. Aqui, ó, o box, né, que envolve ele é diferente, ó, menos 33 até o menos 48, ó, ó lá. Tá detalhado aqui pra gente, ó. O EPSG dele tá aqui, ó, a zona, mas o GRS é o mesmo, ó, se vocês olharem, ó. Então, basicamente, aqui tá a extensão dele, ó. Basicamente, se eu for analisar de forma bem simples, né, eles utilizaram aquele elipsoide para a obtenção das coordenadas em UTM, né? Por isso que quando eu jogo aqui no QGIS, ela estando em UTM ou em geográfica, em muitos casos, se o dado estiver certinho, ele vai sobrepor de forma correta. Lá na videoaula 17, eu mostro para vocês, né, as coordenadas
quando está no centro do fuso, quando está na borda do fuso, quando está em mais de um fuso, mas principalmente quando está no hemisfério norte, né? Então, lá na videoaula tem isso, eu não vou detalhar agora. Bom, o que que eu preciso detalhar um pouco mais com vocês? É a videoaula 18, que é a parte de eu fazer a conversão do sistema de projeção, né? Eu vou desligar aqui a grade, mas se bem que eu vou precisar dela só para ver aqui o lugar que está localizado, né? Vou pegar aqui, ó, vou deixar selecionado a camada municípios. Eu mostro lá no vídeo, um dos legais de ver é esse aqui, ó. Por exemplo, eu acho que esse aqui que eu peguei, não sei se aqui é deixa eu ver o nome desse município. Eu não falo na videoaula, peraí. Eita, esse aqui. É o município de Portel, que eu mostro lá no vídeo. Então, ele está no fuso 22, ó. Se eu quero converter ele para UTM, o que que eu vou fazer, ó? Primeira coisa, eu seleciono ele, ó, tá aqui, selecionei, né? Eu venho aqui em municípios, ó, clico com o botão direito do mouse, exportar, guardar elemento selecionado como, shapefile, que é o formato que eu vou manter. Eu vou vir aqui em nome do arquivo, buscar nos três pontinhos. Shape exportados, eu vou colocar aqui Portel, Pará. Só colocar aqui município, sem acento, sem tio, aliás, sem acento. Isso aqui não como é que chama? É underline, né? Para ficar emendado, Portel, Pará. Salvar, dei o nome. Eu venho aqui no SRC, ó. Deixa eu só arrastar aqui para conferir. Portel está no fuso 22 Sul, né? Aqui, ó. Aqui está o Equador, então 22 Sul. Eu vou clicar aqui no globinho, ó. Para eu localizar o 22 Sul, eu posso digitar aqui em cima, ó. Sirgas, espaço 2000. Vai ter ele aqui em geográfico, ó, já apareceu aqui o 4674, não é o que eu quero. Então eu vou vir aqui em projetado, ó, o TM, olha lá, Sirgas 2000, ó, já apareceu aqui para mim, ó, em projetado. Universal Transverse Mercator, o TM, e aqui eu desço, ó. Eu vou procurar por 22 Sul. 22 Sul, ó. Sirgas 2000, TM 22 Sul, EPSG é o 31.982. Vou clicar em OK. Então, estou dizendo para o QGIS, eu quero salvar apenas essa feição como novo shapefile, e eu quero que ele tenha esse nome, e eu quero que o sistema de referência de coordenadas seja o TM, 22 Sul. Feito isso, eu clico em OK. Aqui embaixo eu não vou mudar nada, só vou clicar em OK. Já exportou. Vou pegar aqui as propriedades para vocês verem, ó, do município de Portel, ó. Propriedades, fonte, vou vir agora aqui no EPSG, ó, aqui nesse globinho, ó, o SRC. Aqui embaixo mostra a zona, né, o box da zona 22 Sul e aqui todas as especificações dela, ó. Inclusive aqui embaixo, ó, a extensão dela, que é diferente da 23, da 21 e aí por diante, né? Então essa é uma das maneiras de fazermos a reprojeção do sistema de referência de coordenadas. Você pode reprojetar o sistema de referência de coordenadas quando você for salvar ou exportar o shapefile. Lembrando, por que eu pedi para vocês fazerem o download dessa grade UTM mundial? Porque se você colocar ela em cima do shapefile do Brasil que você vai trabalhar, se você tirar o preenchimento dela, colocar um rótulo, você consegue identificar com muita facilidade, ó, se a sua área de interesse está em um ou mais de um fuso. Por exemplo, aqui eu acho que é Altamira. Deixa eu só pegar para confirmar aqui, ó. Altamira, deixa eu clicar aqui em cima, ó. Olha lá, Altamira. Altamira está no fuso 21 e no fuso 22. Então, no caso, como é que o IBGE lida com essas situações? O IBGE vai fazer o seguinte, ó. O IBGE, deixa eu só tirar isso aqui, tirei. Eu já deixei aqui na videoaula, no rótulo, na descrição dela. O IBGE projeta o que chama aí de projeção de Albert. Deixa eu copiar isso aqui. Ele utiliza essas configurações aqui, ó, para fazer como se fosse uma projeção cônica equivalente do Albers para o Brasil inteiro. Então, o que que eles vão fazer, ó? O IBGE disponibiliza isso aqui para a gente. Eu posso vir aqui em configurações, ó, opções. Eu estava fazendo um teste, só vou excluir essas aqui, ó.
Vou excluir essa aqui também. E aí eu vou começar do zero, ó. Deixa eu ir novamente, ó. Configurações, opções. Eita, ele não excluiu? Peraí. Excluir. Ah, é porque eu não salvei? Eu acho que é porque eu não apliquei. Peraí. Ok. Deixa eu ir lá novamente. Ele está salvando. Agora eu acho que ele não vai aparecer. Olha lá, excluir. Então, ó, você vai pegar lá as opções, lá em configurações, opções. Você vai vir aqui em SRC e transformações. SRC definido pelo usuário, ó, essa área. Eu vou vir aqui, ó, nessa parte de cima, eu vou clicar nesse maisinho, adicionar novo SRC, ó. Aqui eu vou colocar o nome, eu já copiei lá da videoaula, ó, projeção de Albers. Em formato aqui, ó, é importante você colocar WKT recomendado, essa aqui, ó. Agora eu volto lá nas descrições da videoaula 18, eu vou copiar isso aqui, ó, de project até aqui matters, ó. Certifique de copiar esses dois colchetes aqui, ó. Vou voltar lá no QGIS, vou colar isso aqui embaixo, ó. Colei aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui em validar, ó. Validei, validou, apareceu essa definição de projeção WKT é válida, ok. Feito isso, eu vou clicar em OK. E o QGIS agora configurou para mim esse sistema, né, de projeção, a cônica equivalente do Albers para o Brasil toda, que o IBGE utiliza, aqui para o meu QGIS. Agora eu consigo utilizá-la, né? Então, como é que eu exporto agora um shapefile nesse formato? Eu vou selecionar aqui agora, ó, o município de Altamira. Ó. Selecionei, deixa aqui tem que estar selecionado, selecionei Altamira. Vou clicar aqui em municípios, ó, exportar, guardar elementos selecionados como. Vou vir aqui nos três pontinhos. Vou aproveitar isso aqui, ó, município. Só vou mudar aqui Altamira para ser mais rápido. Ó. Vou deixar tudo minúsculo. Altamira, Pará, salvar. Pronto. Agora eu vou vir aqui no SRC, nos três pontinhos, e vou reprojetar. Como é que eu reprojeto? O meu já aparece aqui porque eu fiz uns testes mais cedo. Suponha que o seu não apareça aqui. Como é que você localiza? Você desce aqui embaixo, você vem aqui em Sistema de Referência de Coordenadas Pré-definidos, ó, sobe e você vai encolhendo isso aqui, ó, até aparecer para você esse aqui, User Defined, eu não sei exatamente a pronúncia, como se fosse definido pelo usuário, né? Vou clicar aqui nessa setinha, ó, e aqui vai aparecer para mim. O curioso é que eu criei ele apenas uma vez, ó. Entretanto, ele gera duas. Eu não sei explicar por quê. Eu pesquisei, no material deles não explica, enfim. Mas geralmente a que mais dá certo é essa aqui, ó, que fica sendo o EPSG como se fosse esse user 100.000 aqui, ó. Vou clicar em OK. Ah lá, selecionei o user 100.000, ó, projeção de Albers que eu projetei. Vou clicar em OK, ó. Aqui embaixo eu não mudo nada, OK. Aqui geralmente ele vai perguntar porque qual é a referência, né? Porque eu estou utilizando aqui aquele sistema da grade de coordenadas UTM mundial, que está em WGS. Eu estou utilizando, enfim. Aqui eu só vou clicar em OK, ó. Ele reprojetou para mim, ó. Pronto. Agora eu vou pegar aqui as propriedades, ó. Vou lá no EPSG, já aparece aqui, ó, user, projeção de Albers. Vou clicar aqui, ó. E aqui embaixo vai aparecer todas as especificações que o IBGE colocou, ó. É métrica. Só que o método agora, ó, perceber a terra. O método não é a UTM, a transversa do Mercator. O método agora é Albers Equal Area. Então, agora o método é diferente. Se você descer aqui, ó, é a cônica equivalente do Albers para o Brasil todo, ó. Só que ela utiliza aquele mesmo elipsoide de referência, ó. Se vocês olharem aqui direitinho, ó, cadê? Olha lá. O Sirgas 2000 utiliza aquele sistema de referência geocêntrico das Américas. O elipsoide, ó, é o de 1980, o GRS 80, ó. Olha lá ele aqui, ó.
Se vocês olharem direitinho aqui, ó, aqui está o eixo maior, aqui está o achatamento, ó. Tá vendo? O elipsoide é aquele. Só que agora o método é diferente. Eles aplicaram a projeção cônica equivalente do Albers para obter aqui as coordenadas métricas. E aqui embaixo, ó, as demais informações. Aqui as especificações da projeção, ó, o GRS 80 aqui, ó, tá em metros, né? Aqui tem as demais especificações. Aqui, ó, a extensão, olha como é grandona, ó. Então o IBGE já tomou cuidado de colocar isso aqui pra gente. Pessoal, então isso aqui, basicamente isso, é a videoaula 18. E aí na videoaula 19, deixa eu só abrir ela aqui só para pegar as fórmulas. Deixa eu só conferir se o vídeo tá ok. Eita, deu 1 hora. Como é que eu faço? Eu vou parar a gravação por cautela, para salvar o vídeo, não correr o risco. E continuo explicando para vocês a 19. Qualquer coisa no próximo encontro síncrono, eu volto e explico novamente a 19 bem rapidamente.